Bom, turma, boa noite. Dando andamento aqui na nossa aula de fitoterapia e homeopatia. Nós vamos dar continuidade na aula da semana passada. Nós falamos sobre plantas medicinais, né? Entramos especificamente aí em algumas plantas medicinais, falamos sobre trato gastrointestinal, sobre detoxificação. Ficou daquele slide que eu já deixei para vocês, ficou o que a gente vai ver hoje, que é cardiorrespiratório. E já deixei também um slide para vocês falando sobre plantas que agem no sistema nervoso central, né? Não sei se vocês já tiveram um tempinho de ver, mas já está postado para vocês lá, né? Provavelmente não vai dar tempo nessa aula, porque, como eu disse, essa aula nós vamos falar do slide que eu deixei para vocês lá, nós falamos TGI, foram 4, né? Nós falamos 4 temas, nós falamos de trato gastrointestinal e detoxificação na aula passada. Ficou para a gente, nessa nossa aula de hoje. Só um momentinho que eu já abri o slide, tá, pessoal? Não sei se vocês estão com ele aí, ou se vocês vão me acompanhar. Ficou o sistema geniturinário e cardiorrespiratório. Ok? Vou deixar no jeito aqui para a gente abrir. Boa noite a todos vocês novamente. Bom vê-los aqui. Não temos aulas presenciais, não temos aulas práticas, né? Mas imagino que tenhamos algumas reposições de aula prática, né, pessoal? Controle de qualidade, pelo menos controle de qualidade. Química farmacêutica, vocês tiveram aula prática? Ou nós encontraremos também uma aulinha de química farmacêutica? Não tenho certeza. Toxicologia, não sei. Algumas reposições de aula prática provavelmente a gente vai ter e a gente vai se encontrar ainda aí. Provavelmente no período que vem, né? Encerramento aí de vocês. Controle de qualidade, eu acho. Controle de qualidade eu tenho certeza que a gente tem que repor. Não tenho certeza se é só. Mas hoje nós vamos falar sobre... Nós estamos falando já, né? Fitoterapia aplicada. Opa. Já está disponibilizado para vocês aí? Compartilhou? Sim. Vamos dividir, então. Bom, a gente, seguindo até o Saga, eu tenho acompanhado lá o Saga, ele traz, né, isso de forma a ficar mais didático, assim, separado em plantas que agem sobre o sistema cardiorrespiratório, flebotônicas, hepatoprotetoras. Então, eu separei aqui também para a gente acompanhar. É uma disciplina que não tem prática, como nós temos 2 aulas teóricas que são 12 unidades, né? Então, pegamos as principais, tá? Trato gastrointestinal, detoxificação, cardiorrespiratório, geniturinário, sistema nervoso central, flebotônicas, hepatoprotetoras. E aí, chegaremos aí por fim na nossa parte específica de homeopatia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a homeopatia também. Já falamos alguma coisa, né? Mas nós temos uma parte conceitual e principalmente com relação a fundamentos teóricos, né? Para vocês entenderem mais aí do que se trata. Beleza? Tá aqui para vocês como unidade 3 do slide. O slide tem 4 unidades. Beleza? Então, sistema cardiorrespiratório. Outra coisa, eu acho que eu não postei a nota de vocês ainda, né? Nem de fito, nem de farmácia hospitalar, mas já estou providenciando, tá? Hoje ainda eu posto alguma das duas. Já está lançado aqui, já está somado, é só eu lançar no GIS. Ou hospitalar ou fitoterapia eu coloco para vocês hoje ainda, tá? Até sexta-feira, dia 7, tem que estar tudo lançado. E estará. Tá, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem para mim aqui no privado, no WhatsApp, que a gente resolve, tá? Ver o que aconteceu, se é o problema de lançamento, e a gente lança aí. Vamos lá. Bom, os fitoterápicos podem ser aplicados em diferentes alterações patológicas e redução dos fatores de risco envolvidos nas doenças do sistema cardiorrespiratório. É uma das funções
das utilizações mais relevantes atualmente dos fitoterápicos a questão da saúde cardiovascular, principalmente. Por quê? Primeiro que nós estamos vivendo aí uma que a gente chama de transição demográfica, né? Nós temos uma inversão da nossa pirâmide e aumentando a expectativa de vida, as pessoas vivendo mais, nós temos o aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Dentre elas, a sua grande maioria do sistema cardiorrespiratório, que temos hoje aí como a principal causa de morte no mundo inteiro. Então, o que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares, né? E depois vem as respiratórias, né? Do sistema respiratório. Então, não são somente esses medicamentos fitoterápicos que a gente vai ver aqui, essas plantas medicinais que a gente vai ver aqui, como que a gente viu lá em detoxificação, por exemplo, resveratrol, e substâncias que agem especificamente no perfil lipídico, porque está tudo relacionado a hábitos de vida, né, pessoal? Envelhecimento saudável, ele está ligado a prática de atividade física, dieta, né? A gente sabe disso. Claro que o envelhecimento, ele é natural, ele é intrínseco do ser humano, ele é impossível de reverter. Mas dá para se envelhecer com qualidade de vida, né? Esses medicamentos aqui, esses fitoterápicos que a gente vai ver, são muito utilizados nessa promoção da qualidade de vida e no envelhecimento saudável. Então, os fitoterápicos eles são muito utilizados para promoção da saúde, né? Como eles são complementares, estão lá nas PICs, né? Práticas integrativas e complementares, eles são muito utilizados nessa associação com outras práticas para manutenção de qualidade de vida e promoção de vida, né? Combate ao emagrecimento, combate à obesidade, né? Mantendo aí qualidade de vida e com isso, combatendo a obesidade, a gente melhora perfil lipídico, melhora perfil glicídico. Então, glicemia, a gente sabe muito bem disso. Pressão arterial e deslipidemias juntas, né? A tríade aí da obesidade e da falta de atividade física, né? Da ociosidade, né? Do organismo, né? Sistema músculo-esquelético aí principalmente, nos leva a esses problemas metabólicos e essas doenças crônico-degenerativas não transmissíveis que são responsáveis por essa alta mortalidade no mundo todo, né? Então a gente sabe que sedentarismo, alimentação, má alimentação, né? Com hábitos aí insalubres, né? Como etilismo, tabagismo, vão promover, né, uma queda drástica da qualidade de vida e de saúde da população. Então, nesse contexto aí, a gente tem o fitoterápico como uma importante ferramenta, tá? Como a gente vai ver. Então, ó, nós vamos compreender esses fatores de risco e a epidemiologia envolvidos nas alterações do sistema cardiovascular, para a gente saber como agir, né? Como prescrever também. Quem trabalha em drogaria, até em manipulação, né? Obviamente tem uma ação, uma função de prescrição que acaba sendo o que a gente chama de indicação, não é um termo bacana, né? Mas a indicação de medicamentos MIPs, isentos de prescrição dentro dos estabelecimentos. Mas o farmacêutico habilitado no curso aí de prescrição farmacêutica, de farmácia estética, ele pode prescrever, pode montar, abrir o próprio consultório de prescrição farmacêutica. E sabe, né, que eles são voltados muito para isso, para a qualidade de vida. Então, é estética, é emagrecimento, é hipertrofia. Os consultórios farmacêuticos estão focados nisso. E também com PICs, práticas integrativas e complementares, né? Então, existe a possibilidade. Então, o conhecimento dos fatores de risco, da patologia, né? Então, isso pode levar ao interesse de trabalhar com esse tipo de estabelecimento, né? De atividade farmacêutica aí que está muito em crescimento. Identificar fitoterápicos e suas atividades
metabólicas utilizadas na saúde desse sistema, prescrever fitoterápicos em suas diferentes formas de apresentação na saúde cardiovascular, identificar as plantas medicinais utilizadas na saúde do trato respiratório, promover sua prescrição. Okay? Bom, compreendendo os fatores de risco e alterações metabólicas relacionadas às doenças cardiovasculares. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há uma epidemia de mortes por doenças cardiovasculares no mundo, correspondendo a aproximadamente 30% de todos os óbitos. Isso é um dado geral, né, pessoal, do mundo todo, e óbvio que é um dado aí desconsiderando essa situação, né, de pandemia que a gente está nela, né, que a gente sabe que o número de mortes aí, essa porcentagem alterou, né, desde 2020. Então, no Brasil, esse ano, então, alterou muito mais. Mas, se você pegar um histórico aí das últimas décadas, existe uma crescente, uma redução das doenças das mortes, dos óbitos por doenças infecciosas e parasitárias, e um aumento drástico das mortes, dos óbitos, taxa de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. E temos também um aumento, que é sempre constante também, crescente, das causas externas, acidentes, assassinatos, violência, né? Isso também é uma questão que pode ser considerada, né, tratada aí de forma epidemiológica, né? Mas vamos ao que nos interessa aqui, que são as doenças cardiovasculares. Fatores de risco e alterações metabólicas relacionadas às doenças cardiovasculares. Dieta inadequada leva aí ao principal problema, que é a obesidade, sedentarismo, tabagismo e etilismo, uso nocivo de álcool. Então, é o quarteto das alterações metabólicas aí, né, do quarteto que leva ao desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares e que leva a alta taxa de mortalidade por essas doenças crônicas, né, essas doenças crônicas não transmissíveis. Esses fatores contribuem para o desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica, hiperglicemia, resistência à insulina, hiperlipidemia, sobrepeso, obesidade. Podemos sair da doenças cardiovasculares e entrar aí no câncer, né? Que também é, né, grande causa de mortalidade aí no mundo. Fitoterápicos na saúde cardiovascular. Fitoterápicos com ação hipotensora, para hipertensão arterial, antiobesidade e diurético podem ser utilizados nas doenças cardiovasculares. Alguns podem ser prescritos por farmacêuticos, né, sendo eles MIPs, e outros não. Outros a gente não tem a autorização para prescrever, né? São de prescrição exclusivamente médica, como a gente vai ver. Por exemplo, Silibum mariano é o cardo mariano. A gente já estudou ele lá atrás como um hepatoprotetor, na aula da semana passada. Seus principais componentes aí, né? O seu principal componente é a silimarina, tem efeitos na saúde cardiovascular, né? Sendo o principal componente a silimarina. O Legalon, vocês devem conhecer ele aí, ele vendido aí 100, 200, 300 miligramas, 100, 200 miligramas. Não é um medicamento barato, né? Apesar de ser um fitoterápico. A gente fala muito que a fitoterapia ela promove acesso a medicamentos de baixo custo, mas a silimarina não é barata. A silimarina, o Legalon de 100, 200 miligramas, ele é mais de 100 reais, né? Não é um medicamento barato, não. Até porque, né, um medicamento bastante efetivo, muito utilizado aí ultimamente, principalmente em associação a outros medicamentos para evitar, né, alguns efeitos aí de hepatite medicamentosa, né, que podem ser causados pelo uso contínuo de outros medicamentos. Atividade hipocolesterolemiante, reduz a resistência à insulina, diminui o estresse oxidativo, foi o que a gente estudou dele lá na aula passada, e vasodilatadora.
tá? Tá aí o cardo mariano. Foto da planta para vocês. Allium sativum. O brasileiro tem uma grande vantagem, né? Que o brasileiro come muito alho, né? Ingere muito alho. Mas é sabido que os princípios ativos são termoláveis. Então, o ideal não é usar o alho como tempero. Sim, ele ajuda. Mas para obter os melhores benefícios, a gente precisaria de ingerir ele cru. Alguns colocam no azeite, alguns colocam na água para tomar, né? O alho é muito forte, tem aliina, alicina, diversas substâncias que têm importante efeito cardiovascular, mas a gente sabe é até difícil, né? Tem cápsula de alho, a gente toma, né? Eu, por exemplo, já tomei uma vez cápsula de alho, a gente fica expelindo pelos poros, né? O cheiro de alho, né? Mas é muito bom para a saúde cardiovascular. Não sei se vocês já viram, existe uma cápsula de alho, e aí a gente ingere e não sente nada, né? Mas depois a gente expele pelo suor. Então a gente fica com cheiro de alho de todo jeito. O alho pode normalizar os níveis da pressão arterial sistólica e média, além de reduzir o número de óbitos por infarto. Hibisco, muito usado em emagrecimento, né? Chá de hibisco. Mas é esse hibisco aqui, tá, pessoal? Chamado de vinagreira. Existe outro tipo de hibisco aí no Brasil, a gente chama, né, apesar de ser parente, a gente chama no Brasil de lampião. Não é esse não, é esse aqui, tá? Que é o hibisco vinagreira. Hibiscus sabdáfera. Rico em antocianinas, flavonoides e mucilagens, conferindo à droga vegetal uma ação anti-inflamatória, antioxidante e anti-obesidade. Provavelmente vocês já viram o uso do hibisco em chás como anti-obesidade, para emagrecimento. Imagino eu. Ilex paraguariensis é o mate, né? O chá mate, comum aí nos pampas do Brasil, Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, Argentina, muito consumido, né? A gente sabe aí da presença de alcaloides, metilxantinas, né? Do cafeína, por exemplo. Apresenta compostos fenólicos, saponinas, metilxantinas na sua composição, com atividade vasodilatadora, antiglicante e antiobesogênica. Então, ajuda a melhorar o perfil lipídico, glicídico, antiobesidade. Ok? Camellia sinensis é o mesmo chá branco, chá preto, chá verde. Para essa função, para essa ação terapêutica, é melhor o chá verde. A diferença entre eles é a maturação e desidratação da folha, né? Então, o chá verde é como ele está na foto aí, ó, as folhas verdinhas. Né? Então, é a mesma espécie em formas diferentes de uso a partir da desidratação e secagem das folhas ou das folhas frescas. Atividade do chá verde: redução do estresse oxidativo, capacidade anti-inflamatória, ação hipolipidêmica, hipoglicemiante e melhora a sensibilidade à insulina. Vou fazer uma coisa com vocês, que a gente estava fazendo na aula passada. Depois eu coloco isso lá assim. Porque eu vi, é importante eu colocar essa aqui, por exemplo, o nome popular. Essa aqui, por exemplo, é o cardo mariano, o nome popular. Esse aqui dispensa apresentações, é o alho, né? Acho que vocês conhecem muito bem. Hibisco, o nome já hibisco, e no Brasil ele é chamado de vinagreira, é o hibisco vinagreira, tá? Não, como eu disse, não é o hibisco lampião. Ilex paraguariensis é o mate. A música do Engenheiros do Havaí, né? Ilex paraguariensis. Camellia sinensis. Para vocês aí, imagino que o chá verde seja o principal conhecido. Eu vou pôr desse aqui de uma vez, que é a alcachofra. Ano passado a gente estava fazendo isso nas plantas, né?
Bom, já fica aí o slide, eu já ponho ele para vocês depois com esse nome. Sinara, que é a alcachofra, fonte de flavonoides, sinarina e ácido clorogênico, é hipercolesterolemiante e antioxidante. Né? Todo mundo conhece a alcachofra também, tem a alcachofra composta, pode adquirir em drogaria, né? Beleza? Então, temos aqui os principais representantes. Aí temos o sistema respiratório, utilização da fitoterapia no tratamento de sintomas do sistema respiratório, visa a redução de queixas, sinais e sintomas apresentados pelo paciente, como tosse, coriza, rinite, para expectoração, né, muco. Muito comum, né? A gente utilizar fitoterápico. Alterações respiratórias e suas possíveis práticas terapêuticas fitoterápicas. As alterações mais comuns do sistema respiratório demonstram melhora com a aplicação da terapêutica fitoterápica. Então, nós temos quais aplicações? Ações do fitoterápico: expectorante, anti-inflamatória e antialérgica, antitussígena, broncodilatadora e antiasmática. São as principais aplicações. Fitoterápicos na saúde respiratória. Os fitoterápicos são amplamente utilizados na melhora dos sintomas das afecções respiratórias. Timos vulgares. Opa, perdão. Vou fazer o mesmo que a gente estava fazendo. Tomilho. Nome popular. Tomilho apresenta em sua composição flavonoides, compostos fenólicos e óleos essenciais, muito óleo essencial. Apresentação antitussígena e expectorante. Sálvia. A sálvia officinalis é a própria sálvia, né? Muito usado como tempero, tomilho também é. Essas ervas aromáticas são muito utilizadas na culinária, né? Na gastronomia como tempero. Sálvia. Possui ácido oleanólico, ácido ursólico e carnosol. Atividade anti-inflamatória, antitussígena, redução de muco acumulado e melhora do funcionamento do sistema respiratório. Fotinha para vocês aí. Micânia glomerata. A micânia glomerata não é brasileira, né? É micânia glomerata mesmo que a gente chama. Existem medicamentos disponíveis também aí em drogaria, são fitoterápicos que são bastante presentes na nossa prática de indicação. Alguém sabe o que é a micânia glomerata, pessoal? Tá sem a foto dela aqui, às vezes por isso vocês não reconheceram, né? Conhece ou não? Não? Eu não conheço, não. Vocês já viram em drogaria micânia glomerata industrializada ou não? Nunca viram, não? Nunca vi. Vou mudar a foto para vocês, então. Porque esse slide, ele já está pronto. E ele é um slide oficial de um curso. E aí, você pode ver que as fotos tem tudo de onde tirou. As fotos só podiam, né? Quando eu fiz esse slide, ser retirado de bancos gratuitos. Então, eu não podia tirar a foto da internet. As plantas que eu não achei, não tem aí. Mas agora eu posso mudar, né? Para vocês, não tem problema. Então, deixa eu mostrar uma foto da micânia glomerata. Que eu quero saber quem conhece. Imagino que sim. Se a minha internet me permitir, que a minha internet hoje está muito ruim. Tem alguém de Manhuaçu aí, pessoal? Eu? Como é que tá a sua internet, Bruno? Eu tô hoje em Manhuaçu, tô com a Tá horrível. Micron, Tá minha bem internet ruim. hoje tá péssima, péssima, A péssima. minha também é micro. Tá osso. Entre a aula passada e essa, eu tive que dar uma reiniciada aqui. Não foi O fácil. meu deu uma agarrada boa Deu também. também? Meu também deu. Eu. Achei. Bom, eu vou mudar essa foto aqui, já que vocês não vão se importar de não ser uma foto de banco gratuito.
E ver se alguém conhece essa planta, comum nos quintais brasileiros aí, ó. Quem conhece? Não? É o guaco. Um aluno outro dia trouxe para mim, de casa. Guaco é, como eu disse, é muito comum em preparações fitoterápicas industrializadas para tosse, né, ação broncodilatadora, espasmódica, antimicrobiana, vasodilatadora, analgésica, anti-inflamatória. Muito, muito comum. O guaco, né? Então, uma plantinha muito plantada aí no Brasil, muito comum no Brasil hoje. Então, é da medicina tradicional, não só brasileira, né? Mas ela tem uma divulgação aí internacional, seu uso. Ela tem um outro nome também, mas não... Erva de bruxa. Vocês conhecem com qual nome? Guaco mesmo, né? Agora sim vocês sabem de onde é a... Se vocês já viram na drogaria, ou se vocês têm em casa. Conhecer, vocês conhecem, né? Eu já vi, mas eu não sabia que esse era o nome. Estou frisando ela bem aqui, porque ela é muito usada. Vocês vão achar muito guaco para essa função, né? Mesmo em drogaria aí, de forma industrializada. Gengibre. De novo, o gengibre aparece muito, né, pessoal? Eu já vi ele aqui com várias... Tem muitas substâncias, muitas saponinas. Seus compostos bioativos apresentam atividade anti-inflamatória, antiviral contra o vírus da influenza, ação profilática, antitussígeno e antioxidante. Outros fitoterápicos empregados na saúde do trato respiratório. Pus uma fotinha aí para vocês do mel. Não é fitoterapia, mas é opoterapia, né? E muitos deles trazem o mel na composição. Hedera helix, pimpela anisum, que é o Artemisia punica. O anisium é o anis, né? Anis estrelado, não sei se vocês conhecem. Então tem o mel também, né? Que, como eu disse, não é fitoterápico, mas traz substâncias de plantas presentes ali do pólen da planta, né? E é muito utilizado em preparações fitoterápicas, né, pessoal? Todo mundo sabe disso. Cúrcuma, longa, então tem algumas outras que vocês não, né, não conhecem. E como opoterapia, nós temos mel, própolis, não é verdade? O que é opoterapia mesmo? Opoterapia são aqueles tirados, extraídos, produzidos por animais, ok? Beleza? Vou dar uma paradinha aqui. Vamos voltar na próxima aula com geniturinário, tá? Aí a gente encerra a aula de hoje. Na aula da próxima semana a gente entra em sistema nervoso central, tá? Beleza? Até daqui a pouquinho. Vou dar uma pausa aqui. Você pode tomar um café. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até. Valeu. Valeu, pessoal. Beleza, pessoal? Vamos voltar? O áudio está ok? Sim. Ok. Certinho? Viviane, Karen, Bruno e Aviton. Turma hoje sumiu, hein? Vamos lá. Vamos voltar onde nós paramos para a gente encerrar esse conteúdo de agora sistema geniturinário. É o que está faltando aqui nessa nossa etapa. E próxima aula nós mudamos o foco das plantas para outras. Beleza? Está disponível aí para vocês?
Compartilhado. Bom, vimos na aula passada cardiovascular e agora nós vamos ver a fitoterapia aplicada ao sistema geniturinário. Bom, problemas relacionados à bexiga, próstata, rins, útero, órgãos sexuais e demais componentes do sistema geniturinário representam um fator de grande preocupação durante os ciclos de vida. Bom, uma questão importante quando se fala de sistema geniturinário. Ciclos de vida. Criança, adolescente, adulto, idoso, principalmente na fase adulta e nos idosos. Nos homens, por exemplo, nós temos aí hiperplasia prostática benigna, câncer de próstata. Nas mulheres, nós temos menopausa e climatério. E as alterações hormonais levam a problemas característicos desses ciclos de vida. Falando das mulheres, por exemplo, nós temos aí problemas corriqueiros na vida feminina, independente até mesmo do ciclo de vida, que estão relacionados a infecções urinárias, né, que são corriqueiras em mulheres. Temos aí, como está na própria foto aí mostrando para a gente, questões aí de problemas renais, como pedra nos rins, né, litíase, dentre outras. Então, vamos ver que nós focaremos quais os nossos objetivos nessa unidade de sistema geniturinário. Compreender os fatores e a epidemiologia e os fatores de risco envolvidos nas alterações do sistema geniturinário, identificar os fitoterápicos e suas atividades metabólicas utilizadas na saúde desse sistema, prescrever fitoterápicos em suas diferentes formas de apresentação na saúde do sistema geniturinário e identificar as plantas medicinais utilizadas na saúde do trato geniturinário, promovendo a sua prescrição racional. Como eu disse, claro que a disciplina não é focada só em prescrição, né, pessoal? Nós podemos indicar em drogaria, em manipulação, que não deixa de ser prescrição, não é formal, né? Mas é prescrição. Mas também nós podemos pensar na questão da manipulação desses produtos, né? A própria farmácia verde, como prática integrativa e complementar, né? Cultivo. Mas a gente pensa sempre em prescrição racional, né? Quando se fala em fitoterapia, a gente pensa sempre em clínica. Compreendendo as doenças do sistema urinário. Doenças inflamatórias e infecciosas que acometem homens e mulheres em todos os ciclos de vida. Desde infecções a problemas como litíase, hiperplasia, câncer de próstata. Quais são as doenças comuns? Litíase renal, pedras nos rins, infecções do trato urinário e hiperplasia prostática benigna, HPB. Não é câncer de próstata, mas um fator de risco para o desenvolvimento. Fitoterápicos na saúde urinária. Em urologia, as duas principais indicações de drogas vegetais são para as doenças inflamatórias do trato urinário e para hiperplasia prostática benigna. Vamos ver que para hiperplasia prostática benigna, grande parte dos medicamentos fitoterápicos não podem ser prescritos ou indicados por farmacêuticos, mas são de prescrição médica, não são MIPs, não estão na relação, né, de fitoterápicos que podem ser prescritos, de registro simplificado, né? Apenas 3 plantas são comumente utilizadas no tratamento da hiperplasia prostática benigna. Frutos de sal palmito, é um coquinho, vendido em cápsulas, não pode ser prescrito por farmacêuticos, só por médicos. Raiz de urtiga e semente de abóbora, isso mesmo, semente de abóbora torrada, né? Pode estar em cápsula, mas ela também é vendida para seja ingerida, mastigada. A abóbora é essa abóbora mesmo, que todo mundo conhece aí. As sementes são torradas, retiradas a casquinha ali, a parte interna é utilizada. É até gostosinho, né? Não sei se vocês conhecem, mas até saboroso, assim, tem gostinho acastanhado, né? De castanha. Ela torradinha fica gostoso, até para tirar gosto.
Plantas utilizadas nas afecções do trato urinário. Sementes de abóbora, folhas de bétula, afecções, tá, pessoal? Né? Infecções não, estamos falando de uma forma geral. Planta e raiz de dente de leão, nós já vimos o dente de leão lá na aula passada. Folhas de uva ursi também não podem ser prescritas por nós. Sândalo vermelho, cavalinha, virgáurea, raiz de levístico, rizoma de grama, é isso mesmo que vocês estão vendo. Rizoma de grama, raiz de grama, utilizado para saúde urinária. O levístico é essa plantinha que está aí na foto. Parece um pouquinho com sal. Professor, Pode falar. todos que você falou aí não podem ser prescritos por farmacêutico, né? Olha, não é, primeiro que, olha só, não é comum da gente encontrar, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui, que às vezes não ficou claro. Sal palmeto não pode ser prescrito por farmacêutico. Raiz de urtiga pode. Semente de abóbora pode. Bétula pode. Uva ursi não pode. Sândalo vermelho pode. Dente de leão também pode. Cavalinha, virgáurea, levístico e grama. O que a gente não pode mesmo é o sal palmeto e a uva ursi. São as duas que não estão na lista simplificada e pelo consumo que aumentou durante um período, principalmente o sal palmeto, encontrava sal palmeto nessas casas, sabe, de produtos naturais. Era muito comum e estava sendo muito usado. Então, a Anvisa cortou esse tipo de venda e hoje é só manipulado. Você encontra em drogaria, mas encontra manipulado, mas só com prescrição médica. O farmacêutico não pode prescrever. E a uva ursi é a mesma coisa. Nenhum deles é originário de plantas nacionais, né? Não é uma coisa brasileira. O sal palmeto é um coquinho, e a uva ursi são umas uvinhas pequenininhas, assim, umas frutinhas. Não é uva, né? Mas dá em cachinho, por isso que é chamado de uva ursi. Uva de urso. É comum na América do Norte. Mas o porquê que não pode ser prescrito? Só por causa da legislação? e assim, a legislação se respalda muito em efeitos adversos, a questão de um acompanhamento médico. Por exemplo, hiperplasia prostática é um problema, né, que acomete muitos homens aí na terceira idade e que pode levar, se não tratado corretamente, ao desenvolvimento de câncer de próstata. Então, além da planta em si, da possibilidade de efeitos adversos, que não é o caso do sal palmeto, mas da uva ursi sim, efeitos adversos, toxicidade. Mas o que ela trata, então assim, tratar a hiperplasia prostática benigna com sal palmeto, a gente sabe que é muito efetivo. Mas para que tenha um acompanhamento e que a doença não se desenvolva e se evolua para um câncer, o tratamento em si acaba sendo de acompanhamento médico, entendeu? Qualquer situação. Às vezes não é nem pela própria planta em si, mas o motivo pela qual ela é usada. Deu uma estabilidade aqui na minha internet. Vocês me escutaram? Escutou, Bruno? Sei sim, meio falhado. Falhou. Quando dá a mensagem aqui no Zoom de instabilidade, pode saber. Então, assim, para hiperplasia prostática benigna, a gente sabe que tem, né, Duomo, né, doxazosina, os medicamentos que são utilizados aí para esse problema especificamente, finasterida também, né? Mas essas naturais são muito comuns, o sal palmeto principalmente. A legislação brasileira não permite, não colocou o sal palmeto nessa lista. Então, por exemplo, isso é muito comum da Anvisa vai e volta, né? No início desse ano, a Anvisa proibiu, por exemplo, essa venda de livre, né? Acho que é a palavra correta, de tríbulos terrestres.
E aí, só sob prescrição. Não necessariamente só sob prescrição médica. O farmacêutico também habilitado pode prescrever. Mas, por exemplo, proibiu as drogarias de manipular. Agora voltou atrás. Assim, durou, sei lá, um mês a proibição. Agora foi em fevereiro, se não me engano, um mês depois, ou janeiro, fevereiro, as drogarias, as farmácias de manipulação já poderiam manipular de novo. Então, muda muito essas resoluções da Anvisa. Mas o sal palmito e a uva ursi, eles não são permitidos, não são MIPs não, tá? Dentro dessa relação que a gente tem dessas plantas todas que a gente está estudando, são pouquíssimas as que não podem ser prescritas por farmacêuticos habilitados. Mas essas duas são bem descritas pela Anvisa. Então, assim, a Anvisa orienta mesmo a sua proibição, tá? De prescrição que não seja médica. Beleza? Cavalinha a gente pode prescrever, apesar de não ser comum a gente achar no Brasil, né? Cavalinha sim, mas Vigáurea, levística até que sim, mas rizoma de grama são muito comuns no Brasil. A semente de abóbora está muito comum, a gente encontra muito nessas casas de produtos naturais, para esse tipo de tratamento mesmo. Ok? Vamos lá. Folhas de urtiga, folhas de ortocifônio, observem que não são plantas muito comuns no Brasil, né? Então, nós não temos na nossa flora, ou não foi muito pesquisado, plantas para tratamento aí, saúde urinária, principalmente para a questão da hiperplasia prostática benigna. Tá? Então, não é muito do hábito da nossa legislação permitir que esse tipo de tratamento, né, que envolve questões hormonais, pode desenvolver para câncer, seja feito por profissionais não médicos, em primeiro lugar, e segundo, através de fitoterapia. O mais comum, no nosso caso aqui, é o tratamento com medicamento mesmo. Então, você vai ver aí o que eu disse, por exemplo, hiperplasia prostática benigna, o medicamento de primeira escolha é a doxazosina, né, o Duomo. Tem ela associado também com finasterida, e é o que se vê. Eu, assim, para ser sincero, particularmente, eu já vi muitos homens na terceira idade tomando sal palmito, mas acho que todos, o mesmo profissional que prescreveu. Não vejo uma prescrição consistente, sabe, da classe médica desse tipo de produto, não. Apesar do sal palmito ter resultados assim muito satisfatórios, muitos estudos sobre. Então, como outro profissional não pode prescrever, é o que se tem, né? Salsa, todo mundo conhece, salsinha. Planta e raiz de salsa é usada aí para infecções urinárias, né? Petazite não é muito comum no Brasil também, o nodine, são todas plantas que não são nativas do Brasil, são plantas exóticas, né, da nossa flora, e que normalmente a gente não encontra fácil no Brasil também, não. Então, assim, nem tem lá naquela relação nossa muita coisa. Encontrei essa aula é feita baseado naquela lista, mas no livro de farmacognosia e fitoterapia, que tem aí na nossa biblioteca da FAF. Então, quando eu peguei para achar alguma coisa mais profunda, eu achei essas plantas, mas que não são plantas nacionais e que, para ser sincero, eu nunca vi uma prescrição, mas estão aí, né? A uva ursi, por exemplo, ó, essa foto aí é da uva ursi. Ela é diurética, antibacteriana, anti-inflamatória, antisséptica, antirreumática, usada nas infecções do trato urinário. Uva de urso, não é nacional. Tem como constituintes químicos aí heterosídeos fenólicos como a arbutina, de 5 a 12%. Petazite, vocês também nunca devem ter visto, porque não é uma planta nacional, né? Ação antiespasmódica, analgésica e antialérgica, principalmente para cólicas, né, renais, de pedras renais de litíase, né? Cólicas renais de pedras, né? De litíase renal, né? Constituintes químicos, grupos de compostos sesquiterpenos, pestazinas, alcaloides, pirrolizidina, comum, né? Dos alcaloides aí que são usados como analgésicos, o grupo, né? Lembre-se do grupo piperidínico.
E aqui, ó, a gente vai falar sobre os fitoterápicos, sobre prescrição médica. Como eu disse, é importante porque é onde a Anvisa mais foca. De tudo isso que a gente viu até agora, claro que na próxima aula eu vou falar de sistema nervoso central. Tem também algumas plantas que a Anvisa frisa. Mas disso tudo que a gente viu até agora, cardiorrespiratório, gastrointestinal, detoxificação, né, digestivos, nós temos ainda essa nossa legislação que foca em algumas plantas, na proibição de algumas plantas, por exemplo, ó, Instrução Normativa número 2 de 2014. Alguns fitoterápicos utilizados para saúde geniturinária, tá vendo que ela foca na saúde geniturinária? Só podem ser vendidos sob prescrição médica. Quais são eles? Sal-palmeto, uva-urse e a equinácea, que não estava lá atrás, né? Mas também é uma das... Equinácea é essa florzinha, tá? Essa florzinha roxa. Que estão bem descritas na legislação. Então, observe, tem uma legislação que fala dos medicamentos fitoterápicos de prescrição, né? MIPs de prescrição aí de registro simplificado. E tem essa que fala sobre a proibição da prescrição de sal-palmeto, uva-urse e equinácea para a saúde geniturinária. Hiperplasia prostática benigna, vamos falar um pouquinho dela. É uma doença urológica mais importante que afeta o sexo masculino a partir dos 50 anos de idade. E a sua principal evolução e problema é que ela pode predispor ao câncer de próstata, né? A hiperplasia prostática benigna é um aumento benigno, né? Uma hiperplasia da próstata. E é benigna, mas, né, a gente sabe que ela já predispõe a uma malignidade. Tem 4 estágios, 1, 2, 3 e 4. Para quem for trabalhar com farmácia clínica, aí pode acompanhar os pacientes no uso desses medicamentos, sem poder prescrever, né? Mas você consegue identificar muito bem as fases, porque nós não vamos focar muito nisso, mas está relacionado à micção noturna, né? Levanta à noite para urinar, urina só gotinhas, urina muito, sabe? Então, está muito relacionado à questão do aumento da próstata, e com o aumento da próstata ela acaba dificultando a micção, porque ela comprime ali, né? Canais, né? O sal-palmeto, Serenoa repens, utilizado devido à sua potente ação anti-androgênica. Então, ela impede essa hiperplasia prostática. Deixa eu achar uma foto dele para vocês, já que vocês não conhecem. Eu lido muito com fitoterapia, né? Então, assim, conheço há muito tempo essas plantas, esses produtos, mas é muito comum os que são brasileiros, né? Os que não são brasileiros. Vou mostrar para vocês agora. Serenoa repens. Ela é americana, tá, pessoal? É uma planta americana, lá do Texas. Opa, desculpa. O que vocês estão vendo aí? Meu slide? Está disponível para vocês? É, né? Isso. Vou pôr uma foto dela aqui. Vocês verem que é um... Tá vendo? São coquinhos. Claro que isso aqui é o grau de maturação, né? É uma palmeira. E dá esses coquinhos aqui, ó. O sal-palmeto, esse coquinho é torrado e colocado dentro das cápsulas. Estão vendo? Esse é o famoso sal-palmeto, que a Anvisa faz questão de frisar sua proibição da prescrição farmacêutica, né? Então, apesar de ser um fitoterápico, como a gente viu aí com o ginkgo biloba, uva-urse e alguns do trato do sistema nervoso central também, como a gente vai ver, são proibidos para a gente trabalhar com eles na clínica. Só acompanhamento, né? Bom. Aí o sal-palmeto para vocês. Opa.
Inibição da enzima 5-alfa-redutase pelo sal-palmeto devido ao seu conteúdo de ácidos graxos livres. Então, essa é seu mecanismo de ação. Urtiga. A urtiga vocês já conhecem, urtiga dioica, né? Essa urtiga mesmo que tem aí espalhada, né? Pelo mundo todo aí, muito aqui na América do Norte, América do Sul tem. Indicada para quadros de dificuldade de micção associada com adenoma prostático nos estágios 1 e 2. Né? Já a hiperplasia aí, benigna e até maligna, né? A semente de abóbora, essa abóbora mesmo aí, né, que a gente conhece aí, no Brasil tem diversos nomes, né? Cada lugar que você vai chama de uma coisa diferente. Mas é a Curcubita pepo. As sementes de abóbora são indicadas para dificuldade de micção associada com adenoma prostático, estágios 1 e 2. Hiperplasia prostática 1 e 2. Os primeiros estágios, né? Claro que, pessoal, o estágio 3 e 4 já evolui para raspagem, para procedimento cirúrgico, viu? Pólen de gramíneas e rizomas também de gramíneas, né? Um fitoterápico produzido à base de 92% de pólen de centeio, 5% de pólen de Timothy e 3% de pólen de milho, usado no tratamento da HPB. Eu imagino que vocês nunca tenham visto isso. Comum nos Estados Unidos tem esse produto fitoterápico, no Brasil eu nunca nem vi. Mas a pesquisa que eu fiz aí mostra que ele é utilizado lá até bastante prescrito. Que é centeio, o Timothy, né, que é também uma gramínea, e o milho. Hipóxis ruperi, rica em fitosteróis, utilizado tradicionalmente para indisposição da bexiga e próstata. Possui aí beta-citosterol, beta-cistosterolina. Pigeon também é um tipo de planta, né? Que é utilizado. Eu lembro que eu fiz já uma pesquisa sobre essa planta uma vez. É uma planta africana, né? E utilizada aí na África, chamada de cereja africana, né? Na África, ela é usada aí também com outras funções, afrodisíaca, mas a função dela é, nesse caso, né? Nosso estudo é para saúde prostática, né? Então, como ela trata problemas, afecções aí do trato gênito urinário masculino, ela é chamada como a planta da saúde masculina, uma planta africana, né? Não é muito comum também a utilização no Brasil, mas você encontra na internet, se você digitar para comprar, manipulado, até em associação com sal-palmeto mesmo. Então, você encontra sal-palmeto associado com pigeon, ou pigeu, né? De acordo com os vídeos que você vê aí, uns chamam de pigeon, uns chamam de pigeu. Acho que é mais a questão da pronúncia mesmo. Mas tem aí citosteróis também, como, né, que a gente viu anteriormente aí, ação anti-inflamatória, e inibe as prostaglandinas lá na próstata. Então, inibe o processo inflamatório, né? E também tem um coquinho, mas, como eu disse, não é uma planta comum e até barato. Tanto o sal-palmeto quanto o pigeon aí, que é uma planta africana, né? Ela, apesar de tudo, são baratas. Você consegue comprar na internet uma associação aí de sal-palmeto com pigeon ao preço de R$30, R$40. É barato, não é caro. Né? Apesar de ser uma planta americana, outra planta africana, não ser uma coisa nossa aqui, são usados há mais tempo, né? O pigeon, por exemplo, tem uma utilização bastante consistente na Europa para hiperplasia prostática. Existem vocês vão achar na internet uns laboratórios chamados Biovitari, Nau Farmacêutica, Oficial Pharma, Unic Pharma, não sei se vocês conhecem, que vendem fitoterápicos. Alguém conhece esses laboratórios? Já viram? Já procuraram na internet fitoterápico para comprar? Se vocês já viram, vocês devem ter achado lá propagandas da Oficial Pharma, da Unic Pharma, da Nau Farmacêutica, da Biovitari. Se vocês procuraram já. Então, se vocês digitarem lá, por exemplo,
Pigeon, Sal Palmetto. Vocês vão achar associações e essas empresas. São empresas brasileiras, farmácias de manipulação mesmo, eles chamam laboratórios de manipulação, né? Que produzem numa escala maior, e aí eles saem daquela classificação da Anvisa de farmácia de manipulação e ganham status de laboratório. Assim, os produtos têm prazo de validade maior, podem ser produzidos com lote, em escala, né? Apesar de não ser uma produção muito grande, mas eles vendem na internet. Então, vocês podem procurar que vocês vão encontrar. E se é um produto que você só encontra, que só pode ser prescrito por médico, deveria ser também vendido só com prescrição médica, né? Mas a gente sabe, né, que a gente consegue comprar. Então, se alguém tiver curiosidade depois aí, dê uma procurada, né, no Sal Palmetto, o coquinho lá da próstata, como eles dizem, a planta da saúde masculina, que é o Pigeon. Vocês podem encontrar isso aí disponível na internet, beleza? Rica em fitosteróis, utilizado tradicionalmente para indisposição da bexiga e da próstata, como eu disse, uma planta africana, mas usada muito na Europa. Compostos ativos são constituídos de fitosteróis, terpenos pentacíclicos, ésteres de ácidos ferúlicos. Indicações ginecológicas, então, dos fitoterápicos. Vamos da saúde feminina agora. Os fitoterápicos são amplamente utilizados no tratamento das irregularidades menstruais, tensão pré-menstrual, TPM, dismenorreia e problemas da menopausa. Climatério e menopausa, principalmente, né? Vitex, cerca de 0,5% de óleo volátil, justamente com glicosídeos iridoides, agnosídeos e albumina. Por inibir a prolactina, reduz os desconfortos da TPM, né? As dores na mama, principalmente aí, cólicas. Simicífuga racemosa, é até bastante comum, tá? Apesar de também não ser, né, nessas plantas não serem plantas nacionais, essa simicífuga é uma planta até bastante comum. Glicosídeos triterpênicos, expressos em 23-ep-23-desoxiacteína, é o marcador dela, né? Como a gente está falando de fitoterápico, dificilmente é uma substância só presente, né, pessoal? Mas nós temos os marcadores aí. Utilizado para reduzir os sintomas da menopausa. Teve uma época que estava muito em moda, tanto a simicífuga quanto a isoflavona de soja, né? A gente vai falar daqui a pouquinho. Isoflavona de soja ainda é bastante usado. Simicífuga nem tanto, né? Passou aquele boom de uso, mas ainda está aí disponível. Fitoestrógenos da soja, né? Todo mundo conhece soja aí, as isoflavonas da soja. Coadjuvantes no alívio dos sintomas do climatério. Outras plantas, trevo vermelho, para sintomas do climatério. Licopos, para menorragia. Essa planta eu acho que vocês conhecem. Vocês não conhecem o licopos? Plantinha que dá no mato, né? Toda planta dá no mato, né? Mas essa plantinha é muito comum em pasto. A nossa região tem. Todo mundo conhece, não conhece? Já viram? Eu já vi. Tem outras plantas da mesma família. Tem uma que dá um favinho laranja, uma que dá uma florzinha branca. São bastante parecidas. São da mesma família, né? Não é a mesma espécie, mas são da mesma família. Bolsa de pastor, aqui não é brasileira. Usado também para menorragia. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Ou alguma colocação? Bom, então nós vimos aí nessa aula, né? Trato gastrointestinal. Na verdade, nessa aula que eu digo no slide, né, pessoal? Foi dividido em duas aulas: trato gastrointestinal, detoxificação, cardiorrespiratório e higiene urinário. Observem que o higiene urinário é o mais complexo, né? Questão hormonal, né? Envolve muito questões hormonais. Então é mais complexo, as plantas são mais difíceis de achar, de comprar, de prescrever. Mas é interessante a gente conhecer na manipulação. Muitas vezes a gente tem um boom dessas plantas, né? A manipulação vive muito a questão da sazonalidade aí dos
do modismo. A gente tem uma grande produção de fitoterápicos em escala magistral, né, na manipulação. E aí, de repente, uma planta dessa aparece num Fantástico, sei lá, aparece na mídia e todo mundo começa a tomar, na rede social, todo mundo começa a tomar. Depois para. Então, assim, de repente se trabalha muito, vende muito aquilo, de repente some, também ninguém usa mais. Né? Isso é comum da fitoterapia e da manipulação, né? Da farmácia de manipulação que trabalha com fitoterapia. Eu sei que fitoterapia acaba sendo o carro-chefe de muitas farmácias de manipulação, né? Apesar de outros medicamentos também que são muito importantes, muito vendidos, mas a fitoterapia é o carro-chefe de muitas delas. Isso que eu falei com vocês mesmo, essas da internet aí, elas têm como carro-chefe fitoterápico, é nítido. Claro que você vai encontrar outros produtos, mas é nítido que o foco delas é fitoterapia. E vocês podem observar, hipertrofia, emagrecimento, e emagrecimento principalmente em primeiro lugar. Né? E tem hoje uma vasta, né, gama, um rol muito grande de produtos naturais, nacionais ou não, disponíveis aí para quem trabalha com escala e consegue comprar matérias-primas aí que são mais caras, como essas empresas, né, esses laboratórios farmacêuticos que produzem uma escala maior, adquiriram status de laboratório, né, são pequenas indústrias, elas têm um medicamento com prazo de validade maior, um controle de qualidade um pouco mais rigoroso, mas assim, vendem muito pela internet, se você for procurar, você acaba encontrando uma reclamação ou outra. No final das contas, de todo modo, né, continua sendo manipulação, mesmo que seja numa escala um pouco maior, mas aí que nos leva às mesmas questões sociais, de marketing e culturais que envolvem a manipulação no país, né? A manipulação sofre um preconceito muito grande. Beleza? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Não vou entrar em sistema nervoso central, não, que é a nossa próxima aula. Tá? Nós estamos dentro do nosso cronograma. Vou aproveitar aqui e vou encerrar nossa aula e vou encerrar a correção da fitoterapia para postar para vocês ainda hoje, tá? Até meia-noite eu posto, tá? Para vocês liberar essa nota aí, fica faltando só a farmácia hospitalar. Beleza? Tudo em ordem? Beleza, valeu. Fechado, pessoal. Abraço para vocês. Até a nossa próxima aula aí, até quinta-feira. Tchau, tchau. Abraço, professor. Abraço, galera. Abraço.